Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e se cuidando. Queridos, em continuação ao nosso estudo de análise combinatória, nós vamos fazer alguns exercícios do próprio caderno do aluno. Tudo bem? Então, vocês peguem o caderno do aluno de vocês e aí vocês vão encontrar esses exercícios lá que eu estou resolvendo com vocês. Ainda assim, ficando alguma dúvida, já sabem, é só me procurar, tá bom? Bom, na atividade 10, e aí eu já juntei com a 11, porque diz respeito ao mesmo enunciado, ele diz assim, olha, em uma caixa foram colocadas 9 bolinhas numeradas de 1 a 9. Letra A. Quantas maneiras diferentes existem para pegar 3 bolinhas dessa caixa? Então, vamos montar, a primeira bolinha que eu vou tirar, a segunda bolinha, tá? E a terceira bolinha, certo? Bom, quantas bolinhas no total tem na caixa? 9. Quantas bolinhas eu posso pegar? Qualquer uma das 9, concorda? Então, para a primeira opção, eu tenho 9 bolinhas que eu posso pegar qualquer uma delas, certo? Bom, peguei uma bolinha, vou pegar a segunda bolinha. Quantas bolinhas sobraram dentro da caixinha? 8. Peguei mais uma bolinha, então eu já excluí, já tirei da caixinha 2 bolinhas, certo? Quantas bolinhas sobraram dentro da caixinha ainda? 7. Agora eu vou usar o princípio multiplicativo, multiplicando 9 vezes 8 vezes 7, eu tenho 504 possibilidades de maneiras diferentes de tirar essas bolinhas da caixa. Tudo bem? Mas e se forem 4 bolinhas? Vamos ver? Primeira bolinha, segunda bolinha, terceira bolinha e quarta bolinha. O mesmo processo. Quantas opções eu tenho? Quantas bolinhas eu tenho dentro da caixinha? 9. Aí eu tirei uma, eu excluí uma. Quantas sobraram na caixinha? 8. Aí eu tirei mais uma bolinha. Quantas sobraram na caixinha? 7. Tirei mais uma bolinha, sobraram quantas? 6, ok? Se eu multiplicar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, qual é o valor que eu vou encontrar? 3.024 maneiras diferentes de tirar essas bolinhas, tá bom? Bom, mas existe um caso específico. Se houver reposição das bolinhas, então eu tenho as 9 bolinhas dentro da caixinha, aí eu vou tirar uma bolinha, certo? Só que eu tirei a bolinha, olhei que número que ela é, e voltei essa bolinha para a caixinha. Então, quantas bolinhas eu tenho ao todo, na caixinha, desculpa, na caixinha. Eu tenho quantas bolinhas? 9. Aqui eu não terminei de colocar, tá? O enunciadinho, mas tá escrito aqui, ó. De quantas maneiras diferentes podemos pegar 2 bolinhas? Então, eu vou montar 2 tracinhos para a primeira bolinha e para a segunda bolinha, ok? Porque tá pedindo só 2 agora. Bom, se eu tenho 9 opções, não esqueçam, os números que a gente põe em cima é sempre a quantidade de opções. Se eu tenho 9 opções, tirei uma bolinha, olhei e voltei essa bolinha para a urna. Quando eu vou tirar a segunda bolinha, quantas opções eu continuo tendo ou ainda tenho? As mesmas 9. Por quê? Porque eu não excluí nenhuma bolinha. Eu olhei simplesmente o número dela e voltei dentro da urna. Tudo bem? E se forem 3 bolinhas?
Um dado que costuma aparecer bastante também em enunciados desse tipo é com reposição ou sem reposição, tá bom, gente? Então, esse caso seria um probleminha com reposição, tá? Então, eu tenho 9 bolinhas para tirar uma delas de dentro da caixinha. Tirei, olhei qual era a bolinha, voltei ela para dentro da caixinha. Quantas opções eu tenho para a segunda bolinha? 9 de novo. Eu não excluí nenhuma. E para a terceira bolinha? 9 de novo. Tudo bem? Então, como é com reposição, o que eu vou fazer? Não vou excluir nenhuma bolinha. Vai continuar sempre com a mesma quantidade de opções que eu tenho. Tudo bem? Por isso que manteve o 9, 9, aqui 9, 9, 9, tá? Bom, mais uma atividade aí para vocês. Então, olha, no caderno do aluno, a atividade número 14, certo? É em respeito aos anagramas. Então, anagramas a gente já viu que é uma palavra formada a partir de uma primeira que é dada pra gente, tendo sentido ou não. É só a troca da ordem das letrinhas, certo? Então, a gente viu na aula passada quando eu tenho uma palavra que não tem nenhuma letra que se repete. Mas é muito comum aparecer palavras com letras que se repetem. E o que eu faço nesse caso? A primeira coisa, a gente vai olhar a quantidade total de letrinhas que eu tenho. E depois, a quantidade das letras que se repetem, ok? E depois eu vou fazer a divisão. Mas por que eu vou fazer uma divisão nesse caso? Porque se eu trocar a ordem das letrinhas, mas quando a letra é igual, vai dar a mesma palavrinha, o mesmo anagrama. Tudo bem? Então, por isso que a gente faz essa divisão. A gente exclui aquela palavra que seria a mesma. Por exemplo, eu trocando o primeiro A e o segundo A na mesma posição, vai continuar com a palavra casa, certo? Se eu colocar esse A aqui e esse aqui, não forma a palavra casa de novo? E é uma palavra igual, por isso que a gente faz essa divisão, tudo bem? Então, isso daqui a gente pode dizer que é uma permutação com elementos repetidos, tá? Bom, então vamos lá. Palavrinha casa. Quantas letras ela tem no total? 1, 2, 3, 4. Correto? Bom, qual é a letra que se repete? O A, certo? Quantas vezes ele se repete? 2 vezes. Então, em cima eu vou colocar a quantidade de letras, 4. Embaixo eu vou colocar a quantidade de vezes que a letrinha A, no caso, se repete. Tudo bem? Então, olha só. Se vocês observarem nesse exercício, apareceu um pontinho de exclamação aqui, não é? Esse ponto de exclamação, em matemática, ele se chama fatorial. Toda vez que eu tenho fatorial de um número, é uma multiplicação desse número pelos seus antecessores, pelos números menores do que ele, até chegar no 1. Então, olha só, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Parou. 2 fatorial, 2 vezes 1. Tudo bem? Já cheguei no 1, eu paro. Quanto dá 4 vezes 3? 12. 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Embaixo, 2 vezes 1, 2. 24 dividido por 2 igual a 12, tá? Então, olha, a formulazinha do n fatorial é assim, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes até chegar no 1, tá? Então, esse n menos 1 significa que eu estou tirando uma unidade, 4 menos 1, 3. N menos 2 significa que do 4 eu estou tirando 2 unidades. 4 menos 2, 2, tá vendo? E assim a gente vai até chegar no 1, tá bom, gente? Bom, existe uma forma de fazer uma simplificação em fatorial, tá? Que é desse jeito aqui, ó. Eu vou olhar
qual é o maior fatorial que eu tenho e qual é o menor. Então, o maior é o 4, o menor é o 2. A gente não viu que fatorial é uma multiplicação desse número pelos menores que ele até chegar no 1? Então, 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1, certo? Então, eu posso desenvolver o fatorial do 4 até esse daqui que é menor, olha, até o 2 e parar. E aí, eu coloco o símbolo de fatorial, tudo bem? Então, ficou 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Embaixo, 2 fatorial, esse é igual a esse, não é? Então, a gente vai cancelar. O que sobra aqui? 4 vezes 3, que é 12. Olha, o mesmo resultadinho que a gente achou em cima. Então, eu posso fazer isso. E posso fazer porque 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Aqui, 2 vezes 1, 2. Então, a gente pode fazer isso, tá bom? Seria a mesma coisa que se a gente cancelasse, né? Esse 2 com esse 1 com esse, certo? O que ia sobrar? 4 vezes 3, que é o 12. Tudo bem, gente? Bom, aqui, olha, eu coloquei como letra B porque é o segundo exemplo que eu vou fazer. Mas é a atividade 13, a letrinha C, tá? Então, ele está perguntando quantos são os anagramas da palavra corro. Qual é a diferença desse para aquele que a gente fez agora? Que agora vão aparecer duas letrinhas que se repetem. O O, olha aqui, a letra O e a letra R. Ah, isso pode acontecer? Pode ter até mais letras se repetindo. Tudo bem? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Quantidade total de letras. Qual é a quantidade total de letras dessa palavra? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 letras no total, correto? A letrinha O está se repetindo quantas vezes? 2 vezes. E a letrinha R também está se repetindo 2 vezes. Então, o que a gente vai fazer? Dividir esse fatorial por esses daqui que estão se repetindo. Vamos lá? Então, vai ficar 5 fatorial em cima, embaixo 2 fatorial, que representa a letrinha O, certo? E 2 fatorial, que corresponde à letrinha R, tá? Então, eu vou multiplicar esses dois valores. E agora, 5 fatorial é igual a quanto mesmo? O número vezes os menores do que ele até chegar no 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Parei. 2 fatorial, 2 vezes 1, vezes 2 fatorial de novo, 2 vezes 1. Ah, preciso fazer 2 vezes? Precisa. Por que você precisa fazer 2 vezes? Porque são 2 letras diferentes que estão se repetindo, tá bom? Tudo bem, gente? Bom, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Tudo bem? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. 120 dividido por 4 é igual a 30. Então, eu terei 30 anagramas com essa palavrinha, tá? Ou posso usar aquela regrinha de simplificação? Claro que você pode. Vamos lá? 5 fatorial aqui, 2 fatorial, 2 fatorial. Bom, eu vou desenvolver o 5 até esse 2 aqui, tudo bem? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Parei. Dividido por... Agora eu vou desenvolver esse fatorial. 2 vezes... Desculpa. Não, tanto faz, né? Eles são iguais. Então, eu desenvolvi esse daqui, ó. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, correto? Vezes.
Esse outro 2 fatorial aqui, eu não vou desenvolver. Por que não? Porque eu quero cortar com esse aqui de cima, ó, tá bom? E agora, dá para simplificar sempre um número de cima com um número de baixo. Então, eu posso simplificar esse 4 por 2? Pode. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1, correto? Então, olha, 5 vezes 4, né, que eu simplifiquei com esse 2, sobrou 2, vezes 3, certo? Embaixo, esse 2 eu simplifiquei com 4, não foi? Que sobrou 1 vezes 1. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Que dividido por 1 dá 30 mesmo. Estão vendo? O mesmo resultadinho daqui. Então, você pode fazer dessa forma, tá? Simplificada. Tudo bem? Bom, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Vou dar um exemplo aqui. 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Posso cortar esse 5 com 2 com 3 porque dá 5? Não pode. Então, eu vou desenvolver o 5 até chegar no 3 agora. Ah, mas por que no 3? Porque o 3 é um número maior, não é? Entre esses dois. Então, a nossa divisão vai sempre ser por um número menor, fica mais fácil. Cortei. Posso simplificar esse 4 com esse 2? Pode. Sobrou 2 ali em cima, né? E 5 vezes 2 em cima, embaixo 1 vezes 1, que é só 1, 5 vezes 2, 10. Ok, gente? Tudo bem? Bom, terminando atividade 16. 3 livros diferentes de geografia e 3 livros diferentes de história serão colocados um sobre o outro, formando uma pilha. Quantas pilhas diferentes poderão ser formadas se, letrinha A, não importar a matéria e sim os livros que são diferentes? Como eu tenho 6 livros diferentes, eu vou colocar um em cima do outro. Faz de conta que você chegou da escola, tá bom? Que em breve isso vai acontecer. E aí você quer colocar os 6 livros lá na sua estante, de qualquer jeito. Então, quantas opções eu vou ter para colocar embaixo de tudo? Os 6 livros, qualquer um eu posso colocar. Aí eu coloquei um embaixo. Aí eu vou pôr o outro em cima. Quantas opções sobraram? 5. Coloquei mais um. Sobraram quantas opções? 4, 3, 2, 1 e assim por diante, né? Bom, eu vou usar o princípio multiplicativo, multiplicando 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 720 possibilidades. Qual é o total de livros? 6. Eu vou agrupar os 6 livros. É a mesma coisa que 6 fatorial, eu só vou trocar a ordem, ok? Então, permutação, que é quando a gente usa bastante o fatorial também, nada mais é do que uma troca, tudo bem? Como que faz 6 fatorial mesmo? Esse número vezes os menores do que ele até chegar no 1. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Estão vendo, ó? O mesmo valorzinho. Então, eu posso fazer direto pela fórmula e posso fazer pela fórmula, porque é a mesma coisa. Tudo bem, galera? Bom, e agora a letrinha B? Se a diferença não for levada em conta, mas o fato de que eles são de 2 disciplinas diferentes. Esse caso desse probleminha é o mesmo do que se eu tivesse um anagrama com palavrinhas que vão se repetir. Tudo bem? Porque se eu colocar o livro 1 de geografia embaixo, ou o livro 3 de geografia embaixo, não continua sendo o livro de geografia? Então, só se eu trocar, colocar o de geografia em cima da pilha e um de história embaixo, aí mudou o grupo. Mas se eu trocar a ordem dos livros só, né, não vai mudar nada. Por isso que a gente pode fazer
na mesma forma de uma permutação com elementos repetidos, tá bom? Quantos são os livros de geografia? São 3, certo? E os de história? São 3 também, correto? E qual é a quantidade total de livros? Então, vamos lá. 6, né? 3 de um, 3 do outro, eu tenho 6. Como que eu monto? Fatorial de 6, que é o total em cima, dividido pelos números que se repetem. Geografia vai repetir 3 vezes, ó, de geografia. Vezes esse outro fatorial aqui, que são os livros de história. Bom, o que eu faço então? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Que é o fatorial de 6. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial de novo, 3 vezes 2 vezes 1, certo? Bom, e agora? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente já viu que dá 720. Olha aqui, a gente acabou de fazer. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 3 vezes 2 vezes 1 também. Então, 6 vezes 6, 36. E 720 dividido por 36 é igual a 20 pilhas diferentes. Ok? Levando em consideração só as disciplinas. Ok, gente? Posso fazer do modo simplificado? Claro que você pode. Então, vamos lá. 3 fatorial e 3 fatorial. Não tem nada aqui, eu já sei que é uma multiplicação, tá? Vou desenvolver o 6 até o 3. Vamos lá? 3, parei, coloco o símbolo do fatorial, não esqueçam. 3 vezes 2 vezes 1, eu desenvolvi esse primeiro fatorial aqui, vezes 3 fatorial. E esse por que não mesmo? Porque eu vou cancelar com o de cima, ok? Bom, então vamos lá. 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então eu posso cortar esse 6 com esse, certo? E 5 vezes 4 igual a 20. Estão vendo? O mesmo resultado, tá, gente? Bom, queridos, se eu quisesse cancelar 6 dividido por 3, pode, ia sobrar 2. Aí esse 2 eu poderia dividir com esse? Poderia, cancelaria esse com esse. E sobraria só o 5 com o 4 do mesmo jeito, tá? 5 vezes 4, 20. Espero ter ajudado, estou morrendo de saudades, até breve. Um beijo enorme, tchau!